Inevitavelmente eu preciso te fazer essa pergunta, porque nós estamos aqui diante de um futebol brasileiro que é inconstante, de decisões que muitas vezes são tomadas pelo fígado e outras até pelo coração, mas na maioria das vezes pelo fígado, pelos resultados, etc. e tal. O Felipe Luiz, a partir de agora, passa a ser uma sombra para qualquer treinador de grande clube no Brasil? Eu acho que passa. Inclusive Cruzeiro? Tite? Acho que passa por todos os clubes. Vamos ver a gestão de carreira dele, se ele tá... Ele é um cara que eu acho que pode conseguir, sim, ter trânsito na Europa, não na primeira prateleira, mas eu acho que ele é um técnico que pode, sim, até pela formação dele como jogador que se deu na Europa, muito bem relacionado, ele pode conseguir, sim, quem sabe ser candidato a assumir algum clube na Europa, mas eu acho que ele se torna, desde que esteja disposto a continuar trabalhando no futebol brasileiro, um técnico que o mercado vai olhar, né? Então, assim, a gente tem que deixar bem claro, né? Neste momento, o Cruzeiro continua tendo técnico, eu não vejo, eu vejo sinais, na verdade, até de que a direção do Cruzeiro está bem ao lado do Tite nesse momento, depois daquela presença no empate, né, contra o Corinthians. Mas eu falava mais cedo hoje no rádio, essa demissão do Felipe Luiz por parte do Flamengo, episódio à parte, a chegada do Leonardo Jardim, a possibilidade grande, né, de chegada do Leonardo Jardim a ser confirmada pelo Flamengo a qualquer momento, pelas próximas horas, ela atrapalha, HG, até os meus padrões de análise. Porque qual técnico no Brasil hoje não se sente ameaçado? Porque a demissão do Felipe Luiz, repito, sem incluir o fato do Flamengo estar negociando ou acertado com o Leonardo Jardim. Então, se um técnico que venceu o que ele venceu em 24 e principalmente em 25, pós ter vencido o Madureira, em pese ser o campeonato carioca, a gente sabe que o nível do carioca também não é um campeonato de grande nível. Qual técnico de fato no nosso futebol, e aí não é a vontade do Thiago Valu, né? Não é a maneira que eu enxergo as coisas, o andamento do futebol, mas o futebol brasileiro, ele tem as suas próprias pernas, ele caminha para a própria direção que ele quer, ou os dirigentes pretendem, né? Então essa demissão do Felipe Luiz, ela também abre assim um precedente, igual eu falei até mais cedo também dando exemplo, né? Tem vários carros neste momento da corrida trocando ali o seu jogo de pneus. O Flamengo eu não esperava, o Flamengo eu acho que está com o jogo de pneus intacto, mas resolveu trocar, o Atlético trocou, daqui a pouco a gente viu o Botafogo trocando também. Os times que não estão trocando, e os times que trocaram, a gente só vai ver lá no final dessa corrida, né? Mas eu acho assim, a demissão do Felipe Luiz por ter o trabalho que ele tinha, e falando mais uma vez, não tem a ver com a possibilidade de chegada do Leonardo Jardim, chuta vários padrões de possibilidade de análise. É um trabalho ainda muito cedo. Eu não vou largar mão daqueles 10 jogos que eu tenho para analisar qualquer trabalho de técnico, HG, mas é realmente um movimento do Flamengo que eu diria até radical, essa troca no comando do Flamengo. Um abraço para você, grande Thiago Reis, em nome do seu bairro, Ali, também o nosso Alexandre Simões. Olha só, Thiago, o Cruzeiro acabou de treinar aqui na Toca da Raposa, aqui em um dos campos da Toca da Raposa, Campo 1. Cruzeiro fazendo essa atividade, pensando no clássico de domingo, pensando na final de domingo. E a pergunta de R$1 milhão. Todo mundo me pergunta, né? Seja aqui, seja na Itatiaia, seja aqui na Porta Toca, seja na padaria, seja nos supermercados BH. E aí, o Cássio joga? Cássio vai pro jogo? Hoje, mais uma vez, fez trabalho interno. Fez trabalho aqui na Toca da Raposa, sem ir a campo, não participou do trabalho em campo, porque segue a rotina e o protocolo do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, querendo estabelecer também essa tranquilidade para que ele não sinta dor, para que ele não sinta incômodo e possa fazer, por exemplo, o treino de sábado, né? O treino de sexta, quem sabe, ele participando aqui da atividade. Vamos esperar, mas está evoluindo. Isso é tudo dentro do quadro do estiramento que ele teve no ligamento. Então não dá para falar que o Cássio está fora, o Cássio não joga, não, nada disso. Então, essa é a perspectiva de momento aqui dentro da Toca da Raposa. Uma outra informação, essa também, Thiago, eu sei que a Nação Celeste vai gostar. Estava acompanhando aí o Rubem Júnior falando sobre ingresso, detalhe de ingresso. Olha só, Gerson treinando parcialmente hoje. O Gerson fazendo
não só atividade física como aconteceu ontem, já evoluindo e fez um trabalho parcial com o grupo hoje. É um jogador também que não vai ter problema pelo jeito. O Jonathan Jesus, zagueiro que estava machucado, também trabalhando de forma integral, e aí pode até compor banco de reservas, já ganha essa opção. E o Chico da Costa, que é mais um centroavante, também treinando parcialmente ontem e hoje, pode ser pelo menos mais opção para o banco do Cruzeiro. Mas essa do Gerson, já para dar uma paz e uma tranquilidade pro Tite, hein, Thiagão? Pansieri, tá chegando a hora, o Cruzeiro, obviamente, né, com a sede da conquista, assim como o Atlético, que vai em busca do hepta, mas para o Cruzeiro tem uma simbologia também especial, não à toa, né? O Cruzeiro priorizou ao longo da temporada até aqui o Campeonato Mineiro. Agora, Simões, o Cruzeiro tem que vencer um time da Série A, o que não fez ainda esse ano nesse clássico contra o Atlético. Aquela história do Leonardo Jardim ontem repercutiu muito a ida dele pro Flamengo. O Tite ter tranquilidade para preparar o Cruzeiro, ainda que ele esteja sob pressão, Simões. Sem dúvida, né, ô Thiago? Agora que é interessante que a gente não tem dúvida, né? O Tite, eu acho que ele vai tendo o Gerson, e o Pansieri trouxe hoje, ainda é quarta-feira, para domingo à noite, é muito tempo. Eu acho que o Tite vai com o mesmo time que ele escalou contra o Pouso Alegre nas duas semifinais, né? E até contra o Corinthians. Agora, a pressão, Thiago, eu acho que ela diminui se o Tite conseguir o título mineiro, sem dúvida nenhuma. Porque é uma final que eu acho que para ele, inclusive, é decisiva. Mas o problema é que aí na quarta-feira já tem um Flamengo no Maracanã, né? Então, quer dizer, o cenário é de extrema pressão sobre o Tite. E tem um ponto, Thiago, que a gente não pode deixar de destacar, tá? O Cruzeiro no Mineirão, mandante. Tá? O Cruzeiro no Mineirão, mandante, contra o Atlético, ele venceu o clássico da Copa do Brasil do ano passado, né? Aqueles 2-0 com 2 gols do Caio Jorge, mas no Campeonato Mineiro, ele não ganha desde 2019. Porque 2021 ele foi mandante sem torcida, né? Aquele gol do Ayrton. Então, desde o Mineiro de 2019, o Cruzeiro não vence o Atlético como mandante. Venceu ano passado na Copa do Brasil, garantiu vaga nas semifinais com os 2 gols do Caio Jorge. Mas no Campeonato Mineiro é um tempo significativo sem ganhar do principal rival no Gigante da Pampulha. Ô, Ale Oliveira, o Simões tocou na possibilidade aqui de repetição do time. Você acha que o Tite encontrou o time ideal, tendo o Gerson pronto, tendo o Cássio inteiro pro jogo? Ele já tem um time pronto pra essa decisão? Dos jogadores disponíveis, né? Porque a gente falou aqui já algumas vezes, né, que o Tite, ele gostaria de ter um Sinisterra, por exemplo, atuando, né? Mas ele tá sempre machucado, né? Só não tá machucado quando ele volta e se machuca. Então não é uma possibilidade. Ou se não, até um Arroio mais, assim, taticamente mais compenetrado, né? Vou falar, tomar melhores decisões. Um Arroio mas que pensasse melhor o jogo, né? Eu acho que o Wanderson tem mais chance que o Arroio pela característica do jogo. O Wanderson já é um cara bem tático, né? Sim, bem por tático, isso. Mas só que não entrega tanto ofensivamente, né? Então ele queria um equilíbrio com relação a esse jogador, a essa posição, que seria o Sinisterra, né? Teoricamente seria. Mas ele não encontra, então acho que a repetição, ele tem tentado, né? Principalmente para acomodar o Gerson, ele tem tentado e repetido ali 2, 3 vezes a mesma formação, né? Ele fez isso quando ele tirou o Christian, depois ele fez isso quando ele tirou o Lucas Silva, ele fez isso agora com essa formação. Então a tendência é que ele trabalhe com essa repetição, sim, viu, Thiagão? Embora, né, se você for tratar o futebol como antídoto, né, e tem muito isso, né, você tentar explorar, o lado mais frágil que o atleta tem na defesa é o lado direito, né? O Preciado ainda não aconteceu e o Natanael também não. E o Juan é um zagueiro irregular. Sim. Então se você tem um cara agudo na ponta esquerda, a chance de você se aproveitar disso é muito grande, né? Porque do lado esquerdo, aí o Renan Lodge, um jogador de seleção brasileira. Sim. Né? E o lado direito do Atlético ainda não aconteceu. Nem o Preciado, nem o Natanael e o Juan vivendo irregularidade. Mas o lado esquerdo do ataque do Cruzeiro também tem dificuldade, né? Porque ele coloca lá, vamos supor, o Arroio. O Arroio não corresponde. Ele coloca lá... O Bruno Rodrigues tá voltando agora, ainda tá sem tem o ritmo. Kaique Kenji, o Wanderson, mas não são jogadores, né? É isso que eu tô dizendo. O Sinisterra, que é o cara que ele queria ter, ele não tem, né? Era o cara que o Cruzeiro precisava ter. Isso. Mas... infelizmente, até aqui, pelo menos, não se mostrou confiável. Voltamos à Toca da Raposa 2, a preparação do Cruzeiro no clássico de domingo, Pansi. Exatamente, aqui concluída com a turma daquele almoço. E aí o descanso da tarde, todo mundo volta amanhã de manhã aqui para as atividades na Toca da Raposa, onde a Itatiaia fala ao vivo, 12h44. Thiago, deixa eu passar também uma prestação antes de falar de uma saída de jogador, porque o Cruzeiro
divulga a informação que a venda realmente começa então às 2 horas da tarde, mas aí tem as preferências, né, do plano de sócio. Olha só, o Planos Clube Diamante, Cabuloso, Cabuloso Max, Cabuloso, o Cabuloso PCD e o Cabuloso Cativo, até 2 ingressos por CPF. Então, às 2 da tarde, essa venda sendo realizada. E hoje também, a partir das 9 horas da noite, com 1 ingresso por CPF, Planos, Time do Povo e Meu Cruzeiro. Então, a venda para o torcedor do Cruzeiro, a Nação Celeste fica querendo saber detalhes, né? Então, o Rubinho já deu uma prévia dessa venda de ingresso, mas para atualizar também, para passar a informação direcionada ao torcedor do Cruzeiro. Então, torcedor Celeste fica ligado aí no baladaep.com.br/Cruzeiro para fazer o cadastro e para fazer essa compra também do ingresso. 12h45 marcou o sinal eletrônico. Deixa eu trazer uma saída, Thiago, porque o Vitinho, 22 anos, jogador que é cria da Toca, me recordo do Vitinho ali em 23, algumas chances também em 24, 25 começou a ser emprestado, foi no Goiás, também foi no Náutico. Agora o Cruzeiro está encaminhando o empréstimo do Vitinho para o Náutico, né, para retornar ao Timbu. Ele teve algumas chances no início da temporada ali, quando era o time reserva, quando era o time considerado reserva até o terceiro time do Cruzeiro, mas agora perdendo um pouco de espaço, está sendo emprestado o Vitinho, hein, Thiago? O Cruzeiro tem feito esse trabalho, né, Pansieri, de realocar alguns valores das categorias de base. Eu só espero que haja um acompanhamento. Ele mesmo, no Goiás, fez um bom aproveitamento. A gente fala sempre, né, Simões? Você tá na Itatiaia há quanto tempo, Simões? Desde 2016. Então, desde os nossos tempos de bola premiada, que é uma briga, uma bandeira nossa, esse aproveitamento da base, né? Aproveitamento da base. E o Vitinho mesmo, né? Porque o Vitinho rodou, acho que ele ele vai emprestado ao Goiás, depois é repassado ao Náutico, né? Isso jogar, mesmo. E agora tá voltando pra jogar a Série C. Agora o Náutico vai jogar a Série B, não é isso? Vai jogar a Série B do Brasileiro, é outra visibilidade, né? Eu acho que, aliás, tomara que seja outra visibilidade, né, o Thiago? Porque outra bandeira nossa também é a Série B ser valorizada comercialmente, né? Porque ano passado foi um desastre. Mas pelo jeito esse ano vai pelo mesmo caminho, viu, Simões? Pelo amor de Deus, a competição gigante. É igual essa Copa Sul-Sudeste que lançaram também, que já tá nascendo morta, né? Porque tudo escondido. Isso, se a gente não fortalece a Série B do Campeonato Brasileiro, isso é muito ruim, isso reflete na Série A. Isso é muito ruim. Mas, de toda forma, é isso. Aproveitar a base, ter um monitoramento. Eu lembro que ano passado tinha muito isso, né, o Pansieri? O Cruzeiro tinha parece que até um profissional justamente para poder fazer scout, monitorar justamente esses garotos que estavam sendo emprestados, né, que estouraram a idade no sub-20, estavam sendo emprestados a clubes de outros estados, né? Isso acontece, o Joaquim Pinto tem uma equipe aqui que fica ligada, né, e repassa essas informações para o departamento de futebol, né, para hoje Bruno Spindel, né, que agora assume esse cargo no início da temporada, o próprio Pedro Júnior, né, que são os responsáveis pelo futebol do Cruzeiro. Então, essas informações dos jogadores que estão emprestados, ultimamente o Cruzeiro também emprestou o Rodriguinho, né, o Rodriguinho foi para o Fortaleza, né, foi para o Fortaleza, ano passado passou pelo Ceará. Então, esses jovens atletas que pertencem ao Cruzeiro estão sempre sendo olhados, monitorados. Agora o Vitinho, né? Matéria completa também do nosso Lucas Barbosa no itatiaesporte.com.br, falando muito, né, desse jogador que chegou a ter oportunidades no time de cima e agora sendo repassado ao Náutico. Boa sorte ao Vitinho na sua jornada agora vestindo a camisa do Timbu, que vai jogar a Série B do Brasil. Pansieri, para fechar, programação do Cruzeiro até domingo, a sequência agora, concentração, força máxima, energia total pro Superclássico no Mineirão, Pansieri. Treino nesta quinta-feira, Thiago, também conhecida como amanhã, na parte da manhã. Sexta-feira, de manhã. E aí, sábado, como de costume, o treino à tarde, seguido de concentração para a final. Aí todo mundo realmente com esse foco voltado para a decisão do Mineirão no Gigante da Pampulha às 18 horas, a final contra o Atlético. Essa é a programação do Cruzeiro. A Itatiaia acompanhando tudo de perto aqui na Toca da Raposa, com o trabalho de hoje já finalizado. Para quem tá ligando o rádio, vem agora Gerson, hein? Foi a campo, participou de um trabalho parcial. O Cássio ainda fazendo tratamento, mas pelo jeito tá andando bem, para que não seja desfalque do Cruzeirão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.